Você já ouviu falar na variante textual em Apocalipse 3,18 e no número da besta, que é 666 ou poderia ser 616? Pois bem, eu tenho dois papiros aqui, duas cópias feitas à mão, antiguíssima com relação a essa passagem aqui do livro de Apocalipse. O papiro 47 vai dizer aqui, ó, que o número da besta é 666. Já esse outro papiro, que é o papiro 115, tão antigo quanto o outro, vai dizer de maneira diferente. Aí vai dizer que o número da besta é 616. Então nós temos cópias antiguíssimas do livro falando de maneiras diferentes. Preste atenção no seguinte: o que seria o número da besta? Para que serve? É o que eu vou lhe mostrar agora. Primeiro você tem que saber que o capítulo 13 de Apocalipse narra a respeito de um governante maligno, que é chamado de a besta do Apocalipse. Então, a besta do Apocalipse não é aí que é um monstro, um animal. É uma forma de camuflar aí para se falar de um governante maligno ou de um sistema maligno, a qual possui o poder de blasfemar contra o Deus dos cristãos, matar, perseguir e ter poder sobre as nações. E esse governante maligno, ou esse sistema, colocou uma marca, um sinal na mão direita ou no rosto daquele que o adora, pois só se podia comprar ou vender quem possuísse esse sinal em sua mão ou em seu rosto. O capítulo 13, que é curioso aqui observar, termina indicando como se deve fazer para saber qual é essa marca e como identificar o nome desse governante maligno. Observe o que diz o texto. O texto diz: aqui é preciso ter sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou seja, calcule o nome da besta, o nome do governante maligno. Porque é número de um homem, porque é nome de um homem. E seu número, ou seja, seu nome é 666 ou 616, conforme outros manuscritos. Observe o seguinte: na época em que o Apocalipse foi escrito, era de costume, podemos assim dizer, camuflar o nome de uma pessoa através de um processo chamado gematria, onde se representava certo nome através da soma das letras que representavam os numerais. A questão é a seguinte: quando o autor está falando mal ali de alguém num livro, para que o livro não fosse queimado ou confiscado, eles pegavam as letras ali e somavam as letras do nome daquela pessoa e colocavam somente o número ali no texto. Eles não colocavam o nome do autor. Por quê? César Nero, se eu pegar aqui, observe, se tivesse falando mal ali, se a besta descrita no livro ali, se o governante maligno for César Nero, um imperador de Roma antiga, as letras que correspondem ao nome César Nero são QSRNRWN, em hebraico. Quando eu somo essas letras aqui, ó, o Q vale 100, o S vale 60, o R vale 200, o N 50 e assim por diante. Quando eu somo, eu chego a um total aqui que seria 666, segundo alguns creem aí, tá? Que é César Nero. Outros vão crer aí que João estaria numa profecia ali falando do Papa, de um Papa, porque Vicaris Filii Dei, ou seja, representante do Filho de Deus. Quando eu somo as letras aqui, eu chego a 666. Outros vão falar a respeito do terrorista do Islã. Eles vão dizer aí que lá no livro estaria falando em árabe, porque Bismillah significa em nome de Alá, ou seja, aqueles que vão em nome de Alá. E quando eu somo as letras Bismillah, eu chego a 666. Preste atenção no seguinte: a religião islâmica ela é uma coisa. O ato de atentado terrorismo aí é uma minoria dentro do Islã que prega a sua religião através da violência. Nem todos aqueles que seguem o Islã são de acordo com isso, tá? Muitos que seguem o Islã aí, eles não creem que sua fé deve ser imposta através da violência, tá? O ato terrorismo é uma coisa, o Islã, a religião islâmica, é outra coisa diferente. Outros vão pensar o seguinte, que João estaria falando ali que aquele governante maligno, que a besta do Apocalipse ali, seria o imperador Domiciano, o que daria 666 ali, somando as letras. Outros vão pensar que é o imperador Calígula, e entre outros aí, ao longo da história. Só para se ter ideia, Hitler foi considerado o anticristo, foi considerado um governante maligno. Era o fim do mundo para muitos crentes habitolados na época.
Mussolini, Napoleão. Então não se pode ver alguém mal no mundo aí, que alguns crentes habitolados já dizem que é o fim do mundo e que o cara é o anticristo, que o cara é o governante maligno aí, ou o sistema maligno aí, tá? Então, só para você ter ideia, preste bem atenção aqui, ó. Para você ter ideia que realmente existe essa variante, que alguns manuscritos aí falam que o nome desse governante maligno é 666, e que outros manuscritos também antiguíssimos falam de maneira diferente, fala que o nome do governante maligno é 616. Observe a Bíblia de Jerusalém. Ela tem uma nota de rodapé lá na página que vai dizer o seguinte: aqui 666 seria César Nero em letras hebraicas, ou seja, um imperador aí de Roma. E 616, que é a variante, seria César Deus em letras gregas. Outra edição aqui, o Texto Crítico do Novo Testamento, lançado pela SBB, esse Novo Testamento grego aqui, ele traz o texto aqui dizendo que o nome daquele governante maligno é 666. E ele vai ter uma nota de rodapé lá que é chamado de aparato crítico. O que diz o aparato crítico? Para que ele serve? Os especialistas, através do aparato crítico, ele vai ali colocar quais evidências que atestam a leitura do texto aqui. Por exemplo, a leitura 666 é considerada para os especialistas aí do Novo Testamento da SBB, eles consideraram que a leitura original ali provavelmente seria 666. E aqui eles mostram no aparato crítico quais manuscritos, quais testemunhos atestam isso aí, trazem essa leitura. O P47, conforme eu mostrei, que ele é lá do 3º século, o Códex Sinaítico, o Códex Alexandrino, o 051, o 205 e assim por diante. O manuscrito bizantino, algumas versões para outras línguas, a ítala, a vulgata, siríaca, a cópica, armênia, etiópia. Irineu, um bispo da igreja. A gente vai falar sobre Irineu. Importantíssimo aqui você atentar para Irineu. Ele é do 2º século. Nasceu por volta do ano 120 ali e por volta do ano 150 ele atesta a leitura 666 e 616. E aqui eu tenho também as evidências ali que comprovam que a leitura poderia ser 616, o nome do governante maligno. Eu tenho o papiro 115, conforme eu mostrei lá no início. Ele traz a leitura diferente aí, que muitos acreditam. É P115, ou seja, 616 aí, traz. O Códex C, que é tido por alguns especialistas, o Códex C, ele é tido como um texto de uma das cópias mais bem feitas aí à mão com relação ao livro de Apocalipse. Alguns manuscritos da Vulgata e alguns manuscritos segundo o bispo Irineu, que a gente já entra na questão do bispo Irineu aqui para você observar. E Cesário. Então, no aparato crítico do Novo Testamento aqui, eu tenho a nota de rodapé lá, que é chamado de aparato crítico, onde os especialistas lá listam quais manuscritos, quais testemunhos trazem aí a leitura desse texto aqui, ou do texto diferente, que é o 616 aqui. E eles classificaram lá como de forma A, ou seja, eles têm uma grande probabilidade aí de que o texto original seria 666. Então, se eles tivessem alguma dúvida aí, que seria pouco provável, seria B ou C aí, também eles classificariam como de forma C, quando eles acham que o texto seria pouco provável assim, tá? Então, eu peguei as evidências lá do aparato crítico e as organizei aqui por século. Por exemplo, as evidências que trazem lá o número 666, eu tenho Irineu no 2º século e eu tenho, entre outros testemunhos aqui, o P47 no 3º século, Códex Sinaítico e assim por diante. Então, desde o começo das primeiras cópias aí que a gente tem do livro de Apocalipse, eu tenho lá a leitura 666. E observe aqui também, desde o começo lá, das primeiras cópias do livro do Apocalipse, eu também tenho uma leitura 616. Exatamente, uma leitura diferente, que fala que o nome, o número que chegaria ao nome do governante maligno seria 616. Eu tenho o bispo Irineu, lá no 2º século, bem próximo lá do original escrito. Eu tenho o P115, Códex C, e eu tenho manuscritos mais tardios também, segundo Ticônio e Tischendorf. Tischendorf foi um dos maiores escritos textuais que existiu, tá? Segundo alguns aí, é um dos maiores, ou o maior especialista em crítica textual. Então, observe bem aqui agora a questão de Irineu.
Irineu, lá no começo, ou seja, segundo a tradição aqui, ó, Jesus morreu por volta do ano 33 aqui, nasceu e por volta do ano 33 foi crucificado, segundo a tradição. Por volta do ano 90 ali, bem próximo do ano 100, o livro de Apocalipse foi escrito. Então, o bispo Irineu nasceu no ano 120, ou seja, 30 anos aí após o livro original ter sido escrito. E por volta do ano 150 aqui, mais ou menos, ou 170, Irineu, sendo bispo da igreja, ele vai falar o seguinte ali, ó, mais ou menos 60 anos após o original ter sido escrito. Irineu, 60 anos após o original ter sido escrito, vai falar que existem cópias aí que se divergem, que falam de maneiras diferentes. Mas como assim? Irineu vê manuscritos lá que fala que o nome do governante maligno era 666. E ele vê manuscritos diferentes aí, falando de maneira diferente, que fala que o número que chegaria ao nome do governante maligno é 616. Então tem as primeiras cópias ali, bem próximo do original, falando de maneira diferente, falando que o número que daria o nome do maligno ali é 666 ou 616, conforme outros manuscritos. Essa questão é importantíssima sobre Irineu. Então aqui você tem os testemunhos aqui organizados. Observe o que diz o comentário do livro Variantes Textuais do Novo Testamento, da SBB. Esse livro aqui, ele é um comentário ao Novo Testamento grego da SBB. E ele diz o seguinte aqui, seus especialistas, observe. Vai dizer que o número 60, ou seja, o número 666, tem sólido apoio de vários manuscritos nunciais, que são os manuscritos antiguíssimos, e de todos os manuscritos minúsculos. Manuscritos minúsculos são aqueles manuscritos feitos séculos depois, por volta do 8º século em diante. E das versões antigas, que são aquelas versões feitas para outras línguas. Mas o número 10 aparece no manuscrito C, ou seja, o número 616 aparece no manuscrito C. E o manuscrito C, ele é tido como uma das melhores cópias feitas à mão com relação ao livro de Apocalipse. E aparecia também em alguns manuscritos conhecidos por Irineu, um pai da igreja que viveu no 2º século. Ou seja, Irineu, se você prestar atenção aqui, ó, conforme a tradição, Jesus nasce e no ano 33, segundo a tradição, Jesus foi crucificado. Por volta do ano 90 ali, o livro original do Apocalipse ele foi escrito. Então, Irineu ele nasce no ano 120 ali, próximo ao ano 100, aproximadamente 30 anos após o original do Apocalipse ter sido escrito. E por volta do ano 150, 170, Irineu sendo bispo da igreja, Irineu vai atestar o seguinte, que existem cópias ali que falam que o número que levaria ao nome do governante maligno seria 666. E existem cópias lá também, Irineu falando, na sua época, cópias de maneiras diferentes, falando que o número que levaria ao nome do maligno ali seria 616, uma versão diferente ali. Ora, seria 666 ou 616? Nós temos aí, bem próximo do original, se você observar, segundo o bispo da igreja lá, ele fala que existem maneiras diferentes ali, existem cópias feitas diferentes, que falam que seria 666 e outras cópias falando que seria 616 ali, o número que daria ao nome do governante maligno. Então, para continuar aqui, embora Irineu diga que 666 aparecia em todas as boas antigas cópias, a questão é o seguinte, o que levou Irineu a saber que as melhores cópias seriam aquela com 666? Quais os critérios teológicos e científicos ali que Irineu teria utilizado? Não se sabe muito ao respeito, certo? E era atestado por aqueles que tinham conhecido João pessoalmente. Segundo Irineu, as cópias que traziam 666 eram atestadas por aqueles que tinham conhecido João pessoalmente. Geralmente eu não dou muito crédito aí, muitos não dá muito crédito com relação a isso, tá? E muitos manuscritos conhecidos por Ticônio no 4º século. Segundo a 8ª edição do Novo Testamento grego de Tischendorf, o número 616 aparecia também 2 manuscritos minúsculos que infelizmente não mais existem. A leitura 616 era conhecida por Ticônio no 4º século. Então, próximo do original aqui, eu tenho outro bispo da igreja aqui, ó, por volta do ano 300 e pouco ali,
falando que a leitura 616 era a leitura original do texto do Apocalipse. E eu tenho Tischendorf ali, que é um dos maiores críticos textuais que existiu aí, certo? Se não o maior crítico textual do Novo Testamento aí. Tischendorf, ele fala que existia manuscritos minúsculos. São manuscritos minúsculos, manuscritos feitos séculos depois. Então, para que você entenda aqui, ó, eu tenho lá no começo, nas primeiras cópias lá, manuscritos falando que a leitura 616 seria a leitura original. E séculos depois, manuscritos lá falando que a leitura 616 seria a leitura original, assim como também o 666 acontece na mesma coisa. Em toda a tradição aqui, ó, desde o começo ao fim, eu tenho evidências aqui que trazem as duas leituras, tá? Que trazem essa variante aí. E o que diz o texto majoritário? O texto majoritário ele é baseado assim dos manuscritos mais antigos aos mais tardios, tá? Ele é um pouco diferente aí do texto crítico. O texto crítico é baseado nos manuscritos mais antigos. O majoritário vai nos mais tardios também. O texto majoritário, para que você entenda aqui, ó, essa versão ela realmente traz, para que você realmente entenda que existe essa variante, que nós temos manuscritos que falam de maneiras diferentes do texto bíblico aí. O Novo Testamento aqui, interlinear, ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer a leitura aqui, ó, 666, que o número da besta é o número do governante maligno, lá do nome dele é 666, e vai trazer um aparato crítico, logo abaixo na página. No aparato crítico, eles vão evidenciar lá que a leitura 666, abreviada, aparece na tradição majoritária e no P47, no texto recebido, e essa outra versão extensa aparece no Códex Alexandrino, no texto crítico, versus essa outra forma que está no Códex Sinaítico, versus essa outra forma aqui, e versus essa forma aqui, ó, que é a 616, que está no manuscrito C, que o manuscrito C é um dos melhores feitos aí à mão com relação ao texto do Apocalipse. Então, para que você entenda, realmente existe essa variante aí. Realmente, alguns manuscritos falam que o número que daria o nome do maligno ali seria 616. Tá? Então, só para finalizar aqui, observe o comentário de grandes especialistas. Daniel Wallace, um dos maiores críticos textuais da atualidade que nós temos, fala o seguinte: na verdade, o veredicto ainda não está decidido. Estou inclinado a considerar que o texto original aqui era 616. Para Daniel Wallace, ele está inclinado, faz sentido, tá? Nós temos evidências aí que poderia sim comprovar que dá margem a crer que o número 616 seria o número original ali da besta do Apocalipse. Mas ainda é preciso muito trabalho para determinar isso. Eu concordo plenamente aqui com o que diz Daniel Wallace, tá? Ainda é preciso muito trabalho, é preciso mais evidências aí para determinar qual número original seria 666 ou 616 aí. Embora o P115 seja o fragmento mais antigo dessa parte do Apocalipse, as afinidades textuais do fragmento e a confiabilidade geral ainda precisam ser examinadas na íntegra. É preciso ainda analisar muito o papiro 115, tá, para determinar ali, para saber realmente aí qual seria aí o texto original. Bart Ehrman, um outro grande especialista em crítica textual que nós temos na atualidade, ele diz o seguinte: a leitura 616 é agora encontrada em um manuscrito inicial. Não quer dizer, portanto, que é mais provável que seja a leitura que o autor originalmente escreveu. Não é porque eu tenho um manuscrito antiguíssimo lá, o P115, que traz a leitura 616, não quer dizer que já seja a leitura original só porque é mais antiga, tá? Lembrando o seguinte, as primeiras cópias feitas lá dos livros da Bíblia eram feitas de maneiras irresponsáveis com relação a cópias feitas séculos depois. As primeiras cópias são mais corrompidas do que as que são feitas aí séculos depois. O 666 não só é mais amplamente atestado por uma grande imagem, é a leitura em nosso muito mais manuscrito do texto de Apocalipse, o P47, que é do início do terceiro século, mais velho que o P115, que contém o 616. Para Bart Ehrman aqui e outros especialistas, como Wilson Paroski, entre outros, o P47 aí é o papiro mais antigo com relação a essa passagem aí do Apocalipse. Já para Daniel Wallace é o P115 ali, mas ele ainda precisa ver a confiabilidade, entre outras coisas, com relação ao P115. Então,
Dr. David Park, professor de crítica textual do Novo Testamento e paleografia, ele diz o seguinte, esse outro erudito aqui, esse grande especialista. Os primeiros cristãos usavam números para esconder a identidade de pessoas que estavam atacando, ou seja, aquele processo de gematria, esconder o nome da pessoa que você está atacando através da soma das letras do nome dessa pessoa. 616 se refere ao imperador Calígula. Então, para esse estudioso aqui, para esse especialista, 616 seria a forma original que João teria escrito ali, e 616 seria o número da besta do Apocalipse, e seria o imperador Calígula para esse imperador aqui. Doutora Ellen, professora de História Cristã Primitiva, diz o seguinte, estudos argumentam há muito tempo sobre isso, e agora parece que 616 era o número original da besta. Para essa outra estudiosa aqui, parece que 616 seria o número original da besta, tá? A questão é o seguinte, para concluir essa questão. Os especialistas eles se divergem, eles se dividem, né? Alguns vão crer que o P47 é mais antigo, outros vão crer que é o P115. Alguns vão crer aí que é Calígula, que é Nero, tá? Que é Domiciano. Alguns vão crer que a leitura 666 é a leitura original. Outros vão crer aí que é a leitura 616. Eu concordo com o que diz Daniel Wallace aí, tá? É preciso muito trabalho aí, mas eu estou inclinado aí a considerar que a leitura 616 realmente era a leitura original, tá? Conclusão das evidências. Vamos concluir aqui as evidências. Para o 666, eu peguei aqui as evidências que está lá no Novo Testamento grego da SBB e coloquei elas aqui novamente. Eu tenho Irineu no 2º século, eu tenho P47 no 3º, eu tenho o Códex Sinaítico, eu tenho 4 manuscritos do século VI, 4 do século X, 2 do século XI, 2 do século XIII e 1 do século VIII aqui, entre outros, que atestam aqui que a leitura seria 666. Então, desde o começo dos primeiros manuscritos, se você observar aqui dos primeiros manuscritos aos últimos lá feitos à mão, eu tenho manuscritos que trazem a leitura 666, dizendo que o número que daria o nome do governante maligno lá, o número da besta seria 666. E também se você observar aqui, tá? Se nós observarmos, eu tenho também Irineu, no 2º século, o P115, alguns manuscritos vulgados se divergem aí do texto original, Ticônio, o Códex Cicê, que é tido como um manuscrito importantíssimo, um dos melhores manuscritos feitos à mão com relação ao texto do Apocalipse, Cesário e 2 minutos, segundo Tischendorf, que provavelmente aí esses manuscritos seriam em torno do século VIII. Então, você tem também, desde as primeiras cópias até as últimas ali, provavelmente perto das últimas feitas à mão, manuscritos aí falando que a leitura original seria 616 e que o número da besta, o número que daria o nome do governante maligno, poderia ser 616. Eu tenho o Bispo Irineu lá, bem próximo ao original, tenho manuscritos bem próximo ali do original escrito, atestando as duas leituras, tá? Espero que você tenha gostado. O intuito do vídeo aqui não era definir quem é o governante maligno, mas para que você veja com relação a edições, a bíblias, a comentário de especialistas e a manuscritos aí, que realmente existe essa variante textual aí, que realmente alguns manuscritos falam que o número que daria o nome do governante maligno seria 666, e outros manuscritos antiguíssimos também falam de maneira diferente, falam que a leitura seria 616 ali, o número do governante maligno. Espero que você compartilhe e dê seu joinha e muito obrigado, tá?